Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, eu estou de volta em mais um encontro angelical, onde eu quero aqui chamar a sua atenção a esta mensagem que tem aqui da parte de Deus. Você vai perceber que as vantagens que uma igreja edificada ela tem. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção. Evangelho de Mateus 16:16 diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está descendo para o lado de Cesareia com seus discípulos, e ele pergunta ali para os discípulos: quem diz ao povo ser o Filho do Homem? E alguns diziam Elias, outros Jeremias, outros algum dos profetas. Aí ele pergunta: e para vocês quem eu sou? Pedro atravessa na frente e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma das vantagens que a igreja edificada tem. A igreja edificada, o inferno não pode prevalecer, porque a igreja edificada, ela pode passar pelo seu pior momento, ela permanece inabalável. A igreja edificada, o inferno não prevalece contra ela. A igreja edificada, ninguém pode prevalecer contra ela, porque a igreja edificada é uma igreja alicerçada ou enraizada em Cristo Jesus. E alguém, quando encontra-se enraizado em Cristo Jesus, o qual é a pedra que a Bíblia menciona, nada poderá derrubá-lo. Alguém que está enraizado no Todo-Poderoso chamado Cristo Jesus. Por isso que ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é ele, o próprio Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja edificada, ela prevalece em todas e qualquer circunstância. Porque essa é a recomendação da palavra, para que vivamos em edificação. Porque há pessoas que abandonam o barco. Porque há pessoas que ela fica, cada dia está no lugar. Porque há pessoas que andam muitas vezes dentro da igreja, mas sem a direção. Porque há pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Porque há pessoas que elas não conseguem muitas vezes terem paz em si mesmo, porque não vive em edificação. Se alguém não vive em edificação, significa que não está enraizado em Cristo, não tem Cristo como a sua base, não tem Cristo como seu alicerce. Quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo que ele deve ser o fundamento da sua igreja. A igreja ela tem que ser original como ela é. Ele está dizendo que ele deve ser a base da vida de todo o seu povo. Ele deve ser o alicerce de construção, a rocha, a pedra, a qual a igreja está construída sobre ela. Ninguém pode derrubá-lo. Quando alguém tem a sua vida construída em Cristo, nada poderá derrubá-lo. Alguém que está enraizado em Cristo Jesus. Então o que fazer para permanecer inabalável nas provações? Está enraizado em Cristo. O que tem que ser feito para você suportar nos dias maus, nas adversidades, no deserto? Está enraizado no Todo-Poderoso. Alguém que tem a sua vida construída em Cristo, ou alguém que tem Cristo como seu fundamento, alguém que tem Cristo como a base forte da sua vida, como seu alicerce, alguém que tem Cristo como alicerce da sua construção, pode bater o temporal que for, o vendaval que for, pode surgir os dias difíceis. Alguém que está enraizado em Cristo, nada poderá derrubá-lo. Ao contrário,
Os ventos fortes podem soprar e como for, permanece intacto, inabalável, porque Cristo é a base forte. Cristo é o fundamento, é o alicerce, e toda construção bem construída, nada poderá derrubá-lo. Então o que falta é muitas pessoas construir a vida sobre Cristo, ter Cristo como seu alicerce, construir a vida sobre a rocha, para que quando os dias maus surjam ou cheguem, esse alguém permanece inabalável. E isso quando constrói a vida sobre a rocha, a qual é Cristo Jesus. Esse é um dos benefícios, né? Essa é uma das vantagens que a igreja tem quando ela vive em edificação. Nada poderá derrubá-lo. Ela tem essa vantagem quando ela está construída em Cristo. Nada poderá vencê-lo. A igreja, quando ela tem Cristo como a sua base, o inferno não pode vencer ela. Olha o versículo de número 19. Ele disse assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Percebe? A igreja edificada, uma das primeiras vantagens, o inferno não pode prevalecer. Quando a igreja ela está edificada na rocha, a qual é Cristo, a igreja edificada em Cristo, ela não fecha, porque o inferno não pode prevalecer, diz a palavra. Essa é uma das vantagens. Segunda vantagem é a igreja edificada, ela tem a chave. Então a igreja edificada, além do inferno não prevalecer, ela tem a chave. Pelo contrário, em vez do inferno prevalecer, a igreja é quem prevalece, porque ela tem a chave. Ela vai abrindo porta, uma aqui, outra ali, e ela vai sobrevivendo. Quanto mais o inferno tentar, mais forte ela fica. Assim a pessoa que constrói a vida sobre Cristo, assim a pessoa que tem Cristo como a sua base, que constrói a sua vida sobre o alicerce, o qual é Cristo Jesus, sobre a rocha, a qual é Cristo. A igreja construída sobre a rocha, a qual é Cristo Jesus, ela tem as chaves que abrem outras portas. Por isso ninguém poderá vencê-lo, o inferno não poderá prevalecê-lo, porque a igreja edificada tem a chave. Mesmo que o inferno tente pará-lo, mesmo que o inferno tente vencê-lo, o fato da igreja ser edificada, quando ela encontra-se edificada, ela tem a chave que abre outras portas. Por isso a palavra diz que o Senhor abre porta e ninguém fecha, as quais estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Com qual chave abrem-se essas portas? Com a chave do reino. E quem tem essa chave? A igreja edificada. Então essas são algumas das vantagens. Primeiro, que o inferno não prevalece. Segundo, que ela tem a chave do reino. Mesmo que o inferno tente prevalecer, mas o fato da igreja ser edificada, ela abre por si só outras portas, porque ela tem a chave. Em outras palavras, a igreja edificada, ela nunca fecha. A igreja edificada, ela vai abrindo porta, uma aqui, outra ali, ela vai sobrevivendo, ela vai prevalecendo, porque o inferno não pode prevalecer sobre ela. Por quê? Porque ela está edificada em Cristo. Quando eu falo da igreja, estou falando de nós. Nós somos a igreja. Já observou que há pessoas todo dia estão no lugar? Há pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Há pessoas que não têm a direção, tomam altitude por impulso, muitas vezes a direção, não ouvindo a voz de Deus, e acaba muitas vezes alguns ficando no prejuízo, outros dando burro na ponta de faca, outros trazendo um problema para si. Por quê? Porque não tem edificada, precisa se edificar, orar, se consagrar, para que o inferno não prevaleça e para que receba chaves, para que assim continue prevalecendo. E automaticamente, uma vez a igreja edificada, ela por si só, outras portas naturalmente vai se abrindo. Ou seja, a igreja edificada, ela nunca fica sem providência. A igreja edificada, ela não fica sem providência em momento algum. Porque de uma maneira ou de outra, aquele que é a rocha, aquele que é a pedra viva, qual é Cristo Jesus, ele trará providência na igreja quando ela vive edificada sobre a rocha, qual é Cristo. Então viva em edificação e nunca vai te faltar providência. Construa sua vida sobre a rocha, qual é Cristo, o inferno não vai prevalecer. Viva em edificação e ele vai te dar a chave do reino. E uma vez que ele te der a chave do reino, você por si só poderá abrir no seu próprio caminho outras portas.
E assim o inferno nunca conseguirá te vencê-lo. Pelo contrário, quanto mais o tentador tentar, quanto mais o inferno tentar prevalecer, mais outras portas na sua vida certamente se abrirão. Tá bom, queridos? Que você possa entender isso. A igreja edificada, o inferno não pode prevalecer. A igreja edificada, ela tem a chave do reino, a qual, mesmo em meio às provações, ela por si só vai abrindo outras portas no seu próprio caminho. Por quê? Porque a igreja edificada, ela tem a chave que abre todas as portas. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço a todos em nome de Jesus.